poder adorar a esse Jesus maravilhoso que deu a sua vida por nós. Como é bom poder nos reunir na sua presença. Como é bom, em ação de graça, adorar e render a Ele a nossa adoração. Abra sua Bíblia, irmão, em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Aleluia. Eu tenho certeza que você veio aqui para receber algo dele. Amém? Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Coloque a mão no teu coração. Senhor, mais uma vez na tua presença, Pai. Eu apresento diante de ti cada um aqui nesse lugar, Senhor. Desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos. Senhor, eu os apresento diante de ti. Pelo sangue de Jesus Cristo. Eu apresento diante de ti, Senhor, as suas necessidades. Pois tu conheces as necessidades de cada um aqui essa noite. Que o Senhor venha derramar sobre nós da tua palavra produzindo vida em nossas vidas, Senhor. Pois nós sabemos que de ti vem a vida. De ti, Senhor, vem a cura. De ti, Senhor, vem a restauração. E em nome de Jesus, Senhor, libera da tua vontade sobre nós essa noite. Libera, Senhor, da tua cura. Onde houver algum enfermo, que venha ser curado em nome de Jesus. Onde houver alguém triste, com o coração abatido, meu Deus querido, que a tua alegria venha inundar cada coração. Senhor, que aqueles que estão precisando da tua paz, que venham ser inundados pela tua paz que está neste lugar, Senhor. Que o teu rio de vida flua. Que o teu rio de vida continue fluindo em cada coração aqui essa noite. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Há uma alegria para nós e um prazer em poder meditar na palavra de Deus. Como é bom. Eu imagino, irmão, o prazer dos discípulos quando iam para o deserto, ou quando se reuniam em suas casas e ali podiam ouvir diretamente dos lábios de Cristo toda a verdade a respeito do reino de Deus. Que prazer, que privilégio poder olhar nos olhos de Jesus, poder ficar em silêncio um momento e ouvir as palavras de Cristo entrando nos corações. Mas sabe o que eu creio, querido? Que mesmo que nós não estamos vendo a Cristo de olho nu, mesmo que os nossos olhos não estão contemplando a Cristo fisicamente, nossos olhos espirituais podem contemplar o seu agir em cada vida aqui essa noite. E nós podemos também sentir como os discípulos e como a multidão sentia quando eles paravam para ouvir a Cristo Jesus. Aleluia. E nesse momento nós estamos parando, dando um stop, fazendo a nossa alma calar, fazendo o nosso espírito estar atento ao que a palavra de Deus diz. Porque na palavra de Deus nós encontramos direção, segurança, conforto. Na palavra do Senhor nós encontramos a vitamina espiritual que nós precisamos para as nossas vidas. Então agora eu faço um convite para você. Pare tudo.
Às vezes nós estamos na presença de Deus, estamos ouvindo a palavra, mas nossos pensamentos podem estar bem longe daqui. O nosso coração pode estar bem longe daqui. E podemos entrar no culto e sair da mesma forma, ou pior do que entramos, se não trouxermos os nossos pensamentos realmente àquilo que está para ser ministrado nesse lugar. Porque eu não trouxe algo que vem de mim, eu trouxe algo que vem de Deus, porque eu estou abrindo a palavra de Deus. E a palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo, para que homens pudessem escrevê-la. Então, quando nós lemos a palavra, nós estamos como aquela multidão, como aqueles discípulos, podendo escutar nitidamente as palavras do Mestre, daquele que conhece a vontade do Pai, daquele que realmente conhece o coração do Pai, porque esse é o nosso desejo, amada igreja, amados irmãos, é conhecer o que existe dentro do coração do Pai, o desejo dele a respeito das nossas vidas, a respeito de como conduzir as nossas vidas. E é isso que eu quero entender, é isso que eu quero conhecer cada dia mais. E não somente conhecer a vontade de Deus, mas viver a vontade de Deus. Preste atenção aqui, querido. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nós devemos ouvir da palavra e comer da palavra, nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Mas nós precisamos viver o que ouvimos e o que pregamos. Nós precisamos trazer a vontade de Deus para as nossas vontades. Quantos estão aqui em nome de Jesus? Aleluia. Nós precisamos trazer a vontade de Deus para a nossa vontade, e assim viver a vontade dele em nós. Aleluia. E esse é o desejo de Deus para a igreja em Cristo Jesus. É caminhar como ele caminhou. É falar como ele falou. É ver as coisas como ele via. Aleluia. E eu me alegro, amado, porque essa semana nós tivemos o privilégio e a oportunidade de levar para a rua o que nós pregamos, o que nós vivemos, e levar para as ruas a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu analisando cada ministério da comunidade, e eu ali analisando cada ministério que estava executando o seu trabalho em amor, em graça, dando ali o seu melhor, eu pude ver o quanto Deus tem sido bom para conosco, o quanto Deus tem sido maravilhoso, e muitas vezes nós não paramos para observar. Você sabe, o momento em que nós nos encontramos mais ingratos é quando nós não paramos para observar aquilo que Deus já está fazendo. É quando nós só olhamos para aquilo que queremos que Ele faça, mas esquecemos que Ele está fazendo algo grande e poderoso hoje, e nós estamos vivendo isso pela graça de Deus. Porque se não fosse pela graça de Deus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse pelo amor de Deus nos alcançar, nos libertar e nos trazer a esse caminho excelente que se chama Cristo, não sei onde estaríamos nós hoje. Muitos que estão vivos aqui não estariam hoje vivos para contar a história. Mas o Senhor Jesus nos alcançou, e eu pude ver com grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e o que Ele deseja ainda fazer através de nós. Mas nós precisamos agradecer a Ele pelo que Ele está fazendo, parar um pouco, olhar para as coisas simples da vida, olhar para aquilo que está acontecendo hoje em nossas vidas, o simples fôlego de vida que passa desapercebido
já é um grande motivo de estarmos vivos e alegrando na presença do Senhor e dizendo a Ele: muito obrigado, Jesus, por poder estar aqui essa noite. Em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos. E quando nós vamos ler esse texto, nós vamos entender que o desejo do Senhor não é que nós sejamos apenas chamados como cristãos, mas o desejo do Senhor é que venhamos a viver como um cristão. Não só chamado, você é cristão, você é evangélico, sim, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas isso não tem valor algum quando eu não vivo o que eu prego. Quando eu não coloco em prática tudo aquilo que eu ouço aqui todas as sextas, os sábados, os domingos. Quando eu não coloco em prática aquilo que eu ouço nas células. Quando eu não coloco em prática aquilo que eu aprendo na escola bíblica dominical. Não adianta colocar uma camiseta escrito: eu sou de Cristo, mas não viver como Cristo deseja que vivamos. Ele não quer apenas que sejamos um povo denominado cristãos e evangélicos. Ele quer que nós possamos viver. Viva como tal. Viva como um. Não somente aqui, mas lá fora, meu querido irmão. Lá fora devemos viver, devemos encher o nosso coração da palavra, e que os nossos gestos e as nossas atitudes possam expressar a transformação que nós recebemos em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Eu acho que este é o maior testemunho que nós podemos dar. É o maior testemunho, é lá na sua casa, quando você sair do culto de domingo e entrar na sua casa, e seu pai e a sua mãe olhar nos teus olhos e ver algo diferente. É isso que Deus deseja de nós. É amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, não sei onde, e as pessoas que estiverem ali forem impactadas pelo Cristo que há em você. Esse é o desejo de nós. Esse desejo de Deus em nós. É quando você levar o seu filho na escola, na porta da escola, e as pessoas olharem para você e notarem algo diferente, algo simples, mas algo diferente. Esse é o desejo de Deus para nós. E sabe quando as pessoas virão a Cristo e se renderão a Cristo? Quando nós exalarmos o perfume de Cristo. Aleluia. Quando nós exalarmos o perfume de Cristo, onde estivermos, com simplicidade, com verdade, com sinceridade. Se nós não exalarmos o perfume de Cristo, não adianta sermos chamados de cristãos ou de povo de Deus, se nós não estamos exalando a vontade, o perfume de Deus. Nós somos um frasco de perfume, mas o perfume, o conteúdo é Cristo. Nós somos apenas um frasco que vazio não serve para nada, mas que cheio tem grande valor. Um frasco de perfume vazio, o que você faz com ele? Eu jogo no lixo e compro um outro frasco cheio, ou então eu compro um refil cheio de perfume. Não é assim? Porque o frasco vazio, ele só vai ocupar um lugar, mas o frasco cheio, ele tem o seu valor. Aleluia. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós, não para que apenas vivamos, mas que vivamos como Ele deseja. Aleluia. Que possamos expressar, exalar o perfume de Cristo. E eu digo para você, não precisa de muita coisa para exalar o perfume de Cristo. É só você ser simples como Ele era simples. Aleluia. Eu não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo. Eu não estou falando de coreografias, de apresentações. Eu estou falando de um simples olhar.
puro do Deus que há em nós, com aqueles que olharem para nós. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. E é esse Deus que deseja encher a sua vida e fazer você exalar o perfume dele. Porque precisamos viver como cristãos. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Abra a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, os versículos estão na tela. Eu quero ler, eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração assim como ele falou ao meu. Diz assim, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. O apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve à igreja de Colossos, aos irmãos, aos santos, como a Bíblia diz, a Bíblia, quando ela diz aos santos, são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somos nós, a igreja. Não é uma imagem de gesso, de pedra ou de madeira, não é isso. O amor aos santos, o amor àqueles que são de Cristo, aos santos, aos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o que Paulo ele diz ali à igreja de Colosso, ele destaca algo dizendo assim: eu tenho ouvido falar do testemunho de vocês. Eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm e do amor que vocês têm uns para com os outros. Eu digo para você, meu irmão, esse testemunho, Paulo ele só ouviu falar porque aquela igreja estava vivendo no amor de Cristo. E quando nós vivemos no amor de Cristo, barreiras são quebradas e o testemunho de Cristo ele flui como um rio. Aleluia. Paulo ele só ouviu falar dos testemunhos dos colossenses porque aquela igreja estava vivendo piedosamente aquilo que pregava. Eles ouviam e expressavam com tanta alegria o seu chamado. E não só a fé que eles tinham em Cristo, mas também o amor uns para com os outros. O amor que não é somente expressado pelas palavras lançadas, mas o amor ele é provado pelas atitudes. O amor ele é provado não por palavras, mas por atitudes, por demonstração de amor. E Cristo Jesus, ele nos ensinou o que é amar. Cristo Jesus, ele não ficou assentado no seu trono, olhando para a terra, totalmente condenada e caminhando para um fim ruim. Ele não ficou apenas sentado no seu trono dizendo: eu amo esse povo, eu amo a humanidade. Não. Ele saiu do seu trono e nos deu a maior demonstração de amor que alguém poderia nos dar. Ele não ficou somente em palavras, porque em palavras é muito fácil falar que eu amo, falar que eu acredito, mas são as nossas atitudes que vão demonstrar isso. Assim como Cristo morreu por nós naquela cruz e demonstrou, ele provou, diga, ele provou o seu amor por nós. Diga, eu também. Diga, eu também tenho que provar que eu amo a Cristo. Aleluia. Será, amado, que nós temos provado que nós amamos a Cristo? Como pastor que eu provo que eu amo a Cristo, levantando as minhas mãos, louvando o seu nome? Não, não é só assim.
Esse é um sentimento falado. Mas nós provamos, nós declaramos que amamos a Cristo nas canções, nas orações. Mas nós provamos que amamos a Cristo quando nós tomamos uma atitude correta dentro da palavra de Deus. Aí estamos provando que amamos a Cristo. Nós amamos a Cristo, nós provamos que amamos a Cristo quando nós nos enquadramos diante do Evangelho e damos o nosso testemunho de verdadeiros cristãos lá fora. Quando você negocia com alguém, quando você recebe alguém na sua casa, quando você conversa com alguém, quando você cuida de alguém, é lá que você vai provar que você ama a Jesus. Porque sentar dentro de uma igreja e dizer eu te amo, Jesus, é a coisa mais fácil que existe. Mas muitas vezes nós temos assentado aqui, temos declarado que amamos Jesus, mas quando chega lá fora, temos desonrado o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas nos têm como cristãos. E será que estamos tendo postura de cristãos? Será que a minha vida, a minha conduta, o meu falar, a minha vida tem sido uma vida que honra o nome do Senhor? Ou estou desonrando o nome do Senhor? O testemunho daquela igreja chegou até Paulo, e Paulo escreveu uma carta. O seu testemunho chegou até mim. O testemunho, irmão, o nosso testemunho chega de uma forma ou de outra, seja ele bom, seja ele ruim. O nosso testemunho chega. Diga para o irmão que está perto de você aí, o seu testemunho chega de uma forma ou de outra. Irmão, aquilo que fazemos no mais oculto, aquilo que fazemos quando achamos que ninguém está nos olhando, ninguém está sabendo, tenha certeza, o testemunho ele vai chegar de uma forma ou de outra, honrando ou desonrando a Deus. O Espírito Santo, ele quer nos levar a ter uma vida de testemunho vivo realmente, como nós fizemos aquele compromisso o dia que descemos as águas, de morrer ali o velho homem e nascer um novo homem, uma nova mulher para a glória de Cristo. Mas até hoje, muitos ainda não tiveram testemunho vivo. Até hoje, muitos ainda estão escondidos por trás do nome cristão, por trás do nome evangélico, mas não têm dado glória com a sua vida, com a sua postura, com as suas palavras, não têm lidado com a verdade. E essa é a pergunta para a minha vida e para a tua vida hoje. Como que o meu testemunho tem chegado até as pessoas? Como é, será que as pessoas estão me vendo? Como alguém que se intitula cristão? Ou como alguém que realmente exala o perfume de Cristo? Como alguém que só se denomina evangélico? Ou como alguém que realmente foi transformado e mudado pelo toque do Espírito Santo de Deus? É algo que devemos nos preocupar, sim, querido. Este ano está se findando, estamos no final do penúltimo mês. A semana que vem, na outra semana, entramos no último mês do ano, o mês de dezembro. E será que podemos fazer uma retrospectiva das nossas vidas? Será que podemos colocar nesse telão, apagar as luzes e colocar todos os dias das nossas vidas ali, para que todos possam ver e observar nossas palavras e a nossa postura? Será que eu ficaria tranquilo, assentado nessa cadeira, vendo todos os dias desse ano acontecerem debaixo dos olhos de todo mundo? Será que eu me sentiria tranquilo? Será que eu estaria em paz? Essa é a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz essa noite, porque Ele quer nos levar a viver uma vida cristã de verdade. De verdade. Eu quero ser, meu amado irmão, a pessoa mais sincera e verdadeira com você essa noite.
e lhes expressar a palavra de Deus com muita sensatez, para que a tua vida seja tocada, e então verdadeiramente possamos dar glória a Deus. Aleluia. Possamos dar glória a Deus. O testemunho daquela igreja chegou, e Paulo disse: eu tenho ouvido falar de vocês. Eu tenho ouvido falar da sua fé. Eu tenho ouvido falar do teu amor. Se o meu líder fosse escrever uma carta para mim, o que será que ele iria dizer para mim? Se o teu líder, se Deus desse uma revelação para o seu líder, e ele fosse escrever uma carta para você, como é que seria essa carta? Será que seria de fé e de amor? Ou de vergonha e decepção? Como seria essa carta direcionada a nós? Porque, como diz a palavra do Senhor, no versículo 5, amado, diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Diga: palavra da verdade, o Evangelho. Aleluia. Irmãos, quando nós vivemos uma vida cristã só de aparência, enganamos a nós mesmos. Quando nós vivemos uma vida cristã de aparência, ouvimos a verdade, mas não permitimos que a verdade nos transforme, estamos vivendo uma mentira. Estamos vivendo uma vida falsa, achamos que estamos tapeando todo mundo, mas na realidade nós estamos enganando a nós mesmos. Quando mentimos, estamos enganando a nós mesmos, porque nós não estamos sendo transformados pela verdade, pelo Evangelho de Cristo. E nós só vamos ser transformados pela verdade, pelo Evangelho, quando começar a exalar de nós o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo não é uma outra coisa a não ser o cheiro da verdade, querido. Jesus, ele não falava mentira para agradar as pessoas. Ele sempre falava a verdade. Ele falava e lidava tanto com a verdade, que um dia ele ficou sozinho pregando. Ele mais uma meia dúzia. Porque a palavra era dura demais para aquela geração. Mas ele lidava com a verdade. E aí, esse é o desejo dele para mim e para você. Lidarmos com a verdade. Sabe por quê, irmão? O tempo não encobre as mentiras. Diga: o tempo não encobre as mentiras. Sabe o que acaba com a mentira? A confissão e o arrependimento. Pode passar 40 anos, 50 anos. Se você não confessou o seu pecado e não se arrependeu dele, você vai viver com ele até a sua morte. Porque o tempo não apaga pecado. O que apaga é a confissão e o arrependimento, e deixar o pecado. Quantos querem viver uma vida cristã verdadeira aqui essa noite? Quantos querem viver uma vida cristã verdadeira aqui essa noite? Aleluia. Essa palavra vem do trono de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nos fala fortemente sobre testemunho. E não é para que eu fique analisando o testemunho do irmão que está do meu lado, não. Essa palavra é para analisar a minha vida. Amém, querido? A minha vida. Analisar como eu tenho me comportado. Como o meu testemunho tem chegado às pessoas. O versículo de número 6. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Você vai ver que Paulo, ele começa a falar sobre verdade. Ele fala uma frase, ele fala sobre verdade. Ele fala sobre o evangelho, ele fala sobre verdade. E nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus é que a sua igreja viva a verdade. Amém ou não? A vontade de Deus na vida daqueles que entenderam a graça. É o que está dizendo a palavra do Senhor aqui. Aqueles, por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo.
como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade. Quem aqui já ouviu e entendeu a graça de Deus? Vive em verdade. A gente está com medo aí de levantar a mão, né? Não sei se eu entendi ainda, procure entender. Procure entender aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê, irmão? Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós não nos reunimos aqui para marcar encontro entre nós. Nós marcamos encontro com o Senhor. E diante dele não tem como chegar com o nariz empinado. Diante dele não tem como chegar sendo o dono da verdade, porque é ele que é o dono da verdade. Nós temos que quebrantar o nosso coração, sabe? E chegar aos pés dele. Quando nós nos reunimos com homens, cada um ali faz o que bem entende. Mas quando nós reunimos diante de Deus, não tem como ser maior do que ele. Não tem como não olhar para ele e não reconhecer que somos pó e que precisamos ser revestidos do sangue de Cristo para andarmos em verdade. Aleluia. Aleluia. Versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna. Diga, maneira digna. Aleluia. Amado, viver de maneira digna. Guarde isso no seu coração. Tudo o que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário é para que pudéssemos receber a vida novamente e viver essa vida dignamente. Diga, dignamente. Eu preciso viver a vida que Cristo me deu dignamente. Entenda isso, amado. As coisas só vão acontecer, os milagres só vão acontecer, a vida só vai ser transformada quando eu for transformado de dentro para fora e começar a exalar o perfume de Cristo, que é a verdade. E isso é aos poucos, vai acontecendo aos poucos. E são nos mínimos detalhes das nossas vidas. No convívio entre marido e mulher. Como que você quer ser abençoado, sendo que você trata mal a sua esposa? Esquece de bênção, meu querido. Porque até as suas orações não são atendidas quando você trata com rancor a sua esposa. Sejam atendidas. De chorar, mas nós não estamos vivendo uma vida digna, porque nós já conhecemos a verdade. E às vezes, meu irmão, o que está travando, o que está atrapalhando o fluir de Deus na sua vida, são coisas pequenas. São coisas que você não está agindo com verdade. Então está travado, o cano está entupido. Tem água no cano, mas você tem entupido esse cano. E as bênçãos de Deus não têm fluído, porque nós não estamos tendo testemunhos dignos diante de Deus, diante daquilo que Ele fez em nossas vidas. Quando estão entendendo isso em nome de Jesus? Aleluia. Amados, não adianta vivermos de desculpas enquanto nós não entendemos a verdade da graça de Deus, que Cristo morreu na cruz para que haja transformação. O Evangelho, ele causa transformação. Se você é o mesmo homem e pratica as mesmas coisas de quando não conhecia a Cristo, você precisa ter uma experiência com Cristo para ser uma nova pessoa. E então, só assim as bênçãos vão fluir. Quando se entendem esse nome de Jesus? Paulo está dizendo à igreja: que bom ter ouvido o testemunho de vocês.
E a minha oração é para que vocês continuem assim, crescendo na verdade, no conhecimento, no testemunho do Espírito, porque só assim nós vamos crescer. Só assim nós vamos alcançar algo, só assim nós vamos exalar transformação. Glória a Deus ou não? Aleluia. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna, diga maneira digna, do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos, no reino da luz. Nós entendemos aqui, com o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fala é sobre viver de uma maneira digna, para depois agradar a Deus. Amém? Paulo, ele fala de viver de uma maneira digna, para depois agradar a Deus. Ele fala de viver de maneira digna, para depois fazer a obra de Deus. É isso que ele diz. Ele nos ensina que nós podemos fazer uma boa obra, nós podemos tentar agradar a Deus, fazer qualquer coisa para agradar a Deus, mas se a nossa vida, se nós não estamos vivendo dignamente, com a verdade, nada do que nós fazemos vale a pena. Nada que possamos executar vai trazer fruto, se nós não estivermos vivendo de maneira digna. Aleluia. Versículo 13. Pois Ele nos resgatou, diga, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia. Amado, quando eu leio esse texto, eu me encho de temor e tremor, porque a palavra de Deus não é brincadeira, porque viver uma vida cristã não é para qualquer um, não é brincadeira, somente para aqueles que realmente entenderam sobre a graça e vivem a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Somente para aqueles que realmente entenderam, perceberam que sem Cristo nós não somos nada, de que sem a verdade do Evangelho para nos transformar, continuaremos sendo o velho homem, a velha mulher, envergonhando a Cristo. Mas a partir do momento que entendemos a verdade, o Evangelho e a graça de Deus, nós temos a oportunidade de viver dando glórias a Ele e exalando o seu perfume. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua família. E eu tenho certeza que Deus estará fazendo algo grande na vida daqueles que se prostrarem diante dEle, na vida daqueles que entenderem realmente que a vida cristã não é uma vida de aparência, mas é uma vida que precisa ser vivida realmente. Que não é uma vida de aparência, de momentos, não. A vida cristã, após apagarmos essas luzes, após a canção terminar aqui, após entrarmos no nosso carro ou chegar na nossa casa, é ali que a vida cristã precisa glorificar a Deus. Quando estou entendendo isso, irmão? É lá fora que precisamos exalar esse perfume. Feche suas olhos nesse momento. Feche suas olhos nesse momento, querido. Eu sinto o Espírito de Deus preparando a igreja para um tempo. Eu sinto o Espírito de Deus preparando a igreja para um tempo. Mas só vão viver esse tempo de glória, esse tempo de crescimento, aqueles que entenderem realmente a respeito da graça. A graça não é apenas um momento, é um tempo que se estende. A graça não é uma moda, a graça não é um estilo de vida, mas é uma vida em si, que precisamos viver
de testemunho, de humildade, de obediência, de reverência, exalando o perfume de Cristo Jesus. Aleluia. Exalando o perfume de Cristo Jesus. Sabe qual é o meu desejo? Que você saia daqui essa noite, sabe, preocupado com essa palavra, sabe? Que possamos sair daqui essa noite com algo incomodando o nosso interior, o nosso ser, e nos mostrando: eu preciso mudar, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender, para que a partir de hoje coisas novas venham a acontecer na minha vida e na minha família. Eu preciso me render a este Deus. Eu preciso me render de uma vez por todas a esse Deus que revelou a sua graça. Porque quando nós entendermos da graça e da verdade, então viveremos verdadeiramente e de maneira digna. E então nosso testemunho alcançarão a milhares e milhares. E então o nosso Deus será verdadeiramente louvado e adorado através das nossas vidas. Aleluia. A semana se inicia hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. E que privilégio para nós podermos estar aqui, nos alimentando dessa verdade, irmão. Para que possamos iniciar a nossa semana de uma maneira diferente, deixando o ódio de lado, deixando o pecado de lado, deixando a raiva, deixando a insatisfação, deixando as dores do passado de lado, e de uma vez por todas partir para vivermos uma vida digna, digna que dá glória a Deus. Aleluia. Digna que dá glória a Deus. Que essa palavra venha encontrar morada em nossos corações. Aleluia. O Senhor está falando claramente aos nossos corações essa noite. Claramente aos nossos corações. Fluindo de uma forma extraordinária. E Ele diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Você vai ver que as bênçãos virão sobre você e te alcançarão, quando você realmente entender sobre a graça e a verdade. Coloque a mão no seu coração, querido. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que tem te levado a viver uma vida indigna. Eu não sei quais são as razões que tem te levado a mentir, que tem te levado a viver uma vida indigna. Mas eu sei que se você se entregar à verdade, se arrepender e voltar a Cristo, ainda existe tempo para uma restauração. Aleluia. Ainda existe tempo para a restauração de Deus na sua vida. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Eu não vou pedir para você vir à frente, não, porque meu Deus não está limitado a isso. Ele pode te tocar aonde você estiver, se você fizer uma oração sincera a Ele essa noite. Se você fizer uma oração sincera, entregando a tua vida, orando a Ele, dizendo: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz hoje, até os dias de hoje. Eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero viver a verdade, eu quero viver o Evangelho, que é a verdade, Senhor. Fale com teu Deus nesse momento. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração desse lugar. E a minha oração é que você venha ser cheio da paz dEle. No momento que você tomar uma decisão de começar a viver uma vida digna, aí você vai experimentar a vontade de Deus. Você não imagina o que você está perdendo, querido. Quando você decidir pedir ajuda para viver uma vida digna, você vai ver, você vai experimentar a vontade do Senhor, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Aleluia. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou quando você começar a viver de verdade o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso desejo.
é deixar a falação de lado, é deixar a mentira, é deixar o pecado, é deixar de ouvir o homem e começar a ouvir a Cristo. Começar a ouvir a Cristo. E a partir do momento que você começar a ouvir a Cristo, ouvir a palavra, entender sobre a graça, a tua vida vai ser transformada automaticamente. Aleluia. A sua vida vai ser transformada automaticamente pela glória de Deus. Essa é a minha oração. E que possamos sair daqui essa noite cheios dessa verdade. Que a tua casa e a tua família venha a ser cheia dessa verdade, em nome de Jesus. Amém, amado? Aplauda ao Senhor, pois Ele é digno.